É uma casa cheia de lunáticos que vivem sobre o mesmo teto. Dito isso, eu vou fazer uma espécie de resumo, resenha do Morro dos Ventos Uivantes. Então vamos começar por aqui. Eu vou logo avisando que o vídeo vai ter duas partes, porque eu ainda não terminei de ler. Então eu vou falar o que eu achei até aqui e um pouco da história. Vamos começar com Mister Lockwood. Mister Lockwood, ele queria conhecer o seu senhorio, Radcliffe, que morava no Morro dos Ventos Uivantes. Ele foi lá e teve uma péssima impressão logo de cara do Radcliffe, porque ele percebeu que era um homem que, apesar de ter um nível alto, né, de ser muito rico, ele não sabia se relacionar com as pessoas. Essa foi a impressão que ele teve e até se identificou um pouco com ele, porque ele também era considerado um homem tímido e por isso ele decidiu dar uma segunda chance para os maus modos do Radcliffe e decidiu voltar ao Morro dos Ventos Uivantes. E na segunda vez ele foi ainda mais destratado do que a primeira, mas ele ficou extremamente intrigado em saber mais sobre aquela família, porque acontece um fato aí que eu não vou contar, porque apesar de não ser spoiler, né, eu prefiro que vocês descubram conforme forem fazendo a leitura. Na residência em que o Mister Lockwood mora, ele conhece a Nellie, né? Ele passa a conversar com a Nellie, que foi uma criada do Morro dos Ventos Uivantes. E aí ele começa a descobrir sobre a infância de Catherine, Radcliffe e Wyndham, que é o irmão da Catherine, não sei se eu estou pronunciando certo, mas é o irmão mais velho da Catherine. E ali eles cresceram juntos, Catherine com um temperamento sempre muito rude, ela era muito aventureira, muito moleca, e ela não tinha modos. Isso ela na infância, né? E Radcliffe sempre foi assim meio agressivo, meio violento, sem paciência, sem educação. E de onde que veio o Radcliffe? Radcliffe é uma espécie de tutelado do pai da Catherine. O pai da Catherine viajou um belo dia e trouxe o Radcliffe sob o pretexto de que ele era uma criança que estava abandonada, que precisava de ajuda. Ele gostava mais do Radcliffe do que dos próprios filhos. E sempre defendia, apesar dos filhos não gostarem muito dele. A Catherine, por outro lado, ela idolatra o Radcliffe. Eles são extremamente parecidos nos modos, porque os dois são meio rudes, são meio arrogantes, então eles meio que se merecem muito e eles acabam se gostando muito logo de cara. Então a Catherine sempre defende o Radcliffe de todos, né, que queiram falar algo dele, que queiram difamar ele. Então a Catherine sempre foi muito amiga do Radcliffe. Então, numa dessas aventuras que os dois viveram, eles acabaram parando na residência Linton, que lá mora Edgar e Isabella Linton, são irmãos. E aí o que que acontece? A Catherine acaba sendo mordida no pé por um cachorro, e aí a família Linton acolhe ela, né, e cuida, faz ali os primeiros cuidados dela, mas eles não deixam o Radcliffe entrar, logo supondo que ele era de uma classe inferior, né, tendo um super preconceito pela cor da pele dele, é, não deixaram ele entrar e ele acabou voltando para o Morro dos Ventos Vivantes, enquanto a Catherine passou um tempo lá fazendo amizade com o Edgar e com a Isabella Linton. Voltando para casa um tempo depois, o irmão já estava casado, então a esposa desse irmão, do irmão mais velho, né, começou a educar a Catherine e ela não ficou assim 100%, mas ela aprendeu a mascarar o seu temperamento difícil. Dito isso, Catherine começou a se relacionar mais profundamente com os Lintons e deixar um pouco Radcliffe de lado, o que criou ali no menino uma fúria, né? Uma ira, um desprazer, por assim dizer. Ele ficou bem revoltado com essa situação e um tempo depois, o menino Linton, né, o Edgar Linton, acaba se apaixonando pela Catherine e a pede em casamento. Mas antes disso, temos ali uma observação, né, que acontece uma situação muito peculiar. A Nellie, que é a criada da casa, advertiu, né, a Catherine que ela não poderia receber o Linton enquanto o irmão não estivesse em casa. Mas mesmo assim, ela insistiu, né, para que isso fosse feito do modo que ela queria, porque ela sempre foi muito geniosa. E a Nelly disse que ela não poderia sair da sala e deixar os dois a sós. Nisso, ela ataca a Nelly, ela é super rude, ela bate nela, dá beliscões nela, se não me engano, foi isso que ela fez. E o Edgar, tipo, espantado com o comportamento dela, vai lá tentar conter ela, né, acalmar ela, e leva um tapa na cara. E isso quase acaba com o relacionamento deles de amizade ou do que for, né? E ele vai embora, só que ela faz tanto drama que ele fica assim, né, acaba sendo manipulado por ela e volta. E um tempo depois, ele pede ela em casamento mesmo, sabendo desse temperamento dela. Radcliffe, sabendo disso, de que eles iam se casar, nunca tendo admitido ali sua paixão por Catherine, mas sempre ficando subentendido entre os dois que eles eram apaixonados, ele fica muito ressentido disso e foge.
E a Catherine fica muito mal, ela perde completamente a compostura, né? Ela fica desolada quando Radcliffe foge e ela fica doente. E o médico diz que ela não pode ser contrariada. Aí imagina para uma pessoa geniosa, mimada, ter todas as suas vontades atendidas, né? Então isso aí já estragou completamente a menina. Dito isso, ela se casou com Linton, se passaram muitos anos aí, e o Radcliffe voltou para desestabilizar ali, né, a vida da menina de novo. Mas ela nunca mudou, Catherine nunca mudou, sempre foi geniosa. E assim, logo no início do livro, a gente recebe alguns spoilers, mas eu não vou contar para vocês, porque eu acho que estraga um pouco a experiência. Eles já falam algumas coisas, tipo, ah, que tal que fulaninho morreu, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, mas não vou falar nomes. Ah, que fulaninho morreu, que tal coisa aconteceu. Então, para vocês terem uma noção de que o próprio livro já dá muitos spoilers, mas eu não vou contar para vocês. E aí acontece, né? O Radcliffe volta e ele acaba descobrindo por um acaso, né, que a Isabella Linton, que é a irmã do Edgar Linton, está apaixonado por ele. E ele sempre muito ambicioso, ele voltou rico, né? Ninguém sabe de onde que vinha a herança dele. Decidiu que ia dar, né, ia dar uma oportunidade ali para a garota, porque ela era rica e ela era herdeira também, né, até então, porque a Catherine e o Edgar ainda não tinham tido filhos. Então ela era a herdeira dos Lintons. Então ele, muito interesseiro, né, apesar de não gostar, e ainda ser, não gostar da Isabela, ainda ser ressentido com a Catherine por ela ter se casado com o Linton, ele decide fugir com a Isabela. E é bem nesse ponto que eu parei, em que eles fogem. E para dar mais uns esclarecimentos aqui, a Catherine e o Edgar, apesar de se gostarem, eles brigam constantemente, principalmente por causa do Radcliffe. Eles discordam muito. E a Catherine chegou a um ponto que ela está ficando praticamente insana de ser contrariada, de ter todos esses desgostos. Ela discutiu, passou a discutir muito com a Isabel também, que antes elas eram amigas, né? E aí depois que ela começou a mostrar esse interesse no Radcliffe, as duas bateram muito de frente. Então, assim, tem vários diálogos complexos, tem muita rivalidade ali entre as duas, né? Mas a Catherine sempre querendo estar por cima, dizendo que ele não é uma boa pessoa para ela, e de certa forma ela está certa, mas também a gente sabe que tem ali um conflito de interesses, que ela tá falando isso porque no fundo ela ainda ama o Radcliffe. E que na verdade talvez ela só tenha se casado mesmo com o Linton, com o Edgar Linton, porque ele sumiu. Mas que na verdade desde aquele momento o coração dela já estava dividido entre os dois. Então, como eu disse lá no começo do livro, a gente já tem algumas certezas e a gente só quer saber como que vai chegar aquele ponto a história. Mas isso só vocês lendo, para vocês saberem. Minhas considerações até aqui é que é um livro muito viciante. Você fica assim simplesmente fixada nesse livro, você quer saber o que vai acontecer depois e tudo que você vê é a Nelly que está contando. No caso, a criada barra babá ali dos personagens do Morro dos Ventos Uivantes, né? Ela foi criada no Morro dos Ventos Uivantes e quando a Catherine se casou, ela passou a ser criada particular da Catherine e morar com os Lintons. A Catherine passou a ser Linton também e ela passou a morar com eles. Então, nessa narrativa, a Nelly conta tudo o que ela sabia sobre a família e até esse ponto ela tá contando pro Mr. Lockwood. Então, vocês entendem desse modo. O Mr. Lockwood é quem tá conhecendo essa história e nós sabemos as coisas pelos olhos dele. E ele descobre pela Nelly, que era a criada do Morro dos Ventos Vivantes. Então, até esse ponto tá muito interessante, tá muito cativante. Eu quero muito descobrir como essa história vai acabar e como é que essa narrativa vai virar a tragédia que a gente sabe que vai acontecer já desde o início. Então, eu admito que eu tô muito empolgada e eu quero muito saber o que vai acontecer. Eu já li Jane Weir, da Charlotte Bronte, e foi um dos livros que eu mais me apaixonei na época. Inclusive, eu comprei uma nova edição, eu quero ler de novo. Então, eu tô super empolgada com essa leitura. E eu quero saber a opinião de vocês, sem spoilers, do que vocês estão achando, se vocês já leram esse livro, se vocês têm intenção de ler. Algumas pessoas falaram que é uma leitura assim complicada, rabuscada, mas eu não achei nada disso. A minha edição ela é maravilhosa. Eu achei, assim, inclusive muito viciante, muito fácil de ler. Então, eu quero muito que vocês também leiam, que vocês deem uma oportunidade para essa obra. E eu ainda não finalizei, mas quando eu finalizar, eu venho aqui dar um veredito, uma opinião definitiva sobre a obra. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curte, deixa um like aí, deixa um comentário,
fala um pouco sobre a sua experiência com o Morro dos Ventos Uivantes, que eu vou gostar muito de saber.